É a altura agora para a análise na ordem do dia e no programa de hoje vamos falar da guerra comercial desencadeada pelos Estados Unidos. Depois de avanços e recuos, Donald Trump decidiu fazer uma pausa de 90 dias na aplicação de novas tarifas, com exceção para a China, onde se mantêm as taxas que chegam já aos 145%. O governo chinês contra-atacou e decidiu também ele aumentar as taxas sobre os produtos oriundos dos Estados Unidos para 125%. Para já, no caso europeu, as taxas ficam numa pausa, mas são já vários os efeitos sentidos nas economias europeias perante a política norte-americana. No programa de hoje queremos perceber onde nos vai levar esta guerra comercial e perceber também em Portugal como é que as empresas e os diversos setores estão a responder a esta crise. É isso mesmo. Eu gostava também de ouvir neste caso o Rafael Campos Pereira e perceber também como é que o setor primeiro está a reagir, se já está a sentir de alguma forma esses impactos, aquilo que os vossos associados também vos vão dizendo, e como é que têm olhado para esta esquizofrenia, se lhe posso chamar assim, e esta guerra comercial de hoje temos uma taxa, amanhã temos outra, agora fazemos uma pausa. Muito obrigado pelo convite feito. É verdade que são tempos difíceis, tempos muito turbulentos, e que, obviamente, geram grande apreensão às nossas empresas, como à generalidade das empresas mundiais neste momento. É verdade que há algum impacto. O setor metalúrgico e metalomecânico está diretamente exposto ao mercado norte-americano de uma forma relativamente quase residual, apenas 3% das nossas exportações, não chega a 1.000 milhões de euros dos 24 mil milhões de euros que exportamos, mas, apesar de tudo, temos uma grande exposição indireta, porque há muitos componentes e muitos equipamentos que nós vendemos para França, Alemanha e Itália, que depois são, no produto final, são reexpedidos para os Estados Unidos. E, portanto, o impacto é muito significativo. Acresce que estas medidas e a circunstância de as tarifas, particularmente naquilo que diz respeito ao aço e ao alumínio, que são matérias que nos afetam primordialmente, mas de facto as tarifas são apenas diretamente relacionadas com os componentes. Isto vai aumentar de forma exponencial a carga burocrática, as dificuldades burocráticas das nossas empresas quando em processos de exportação para os Estados Unidos. Obviamente que, para além disso, nós sentimos que neste momento alguns compradores norte-americanos têm pedido às nossas empresas para fazerem um compasso de espera e, portanto, para não expedirem imediatamente aquilo que são as mercadorias adquiridas. Da mesma forma, alguns contratos que estavam para ser renovados, celebrados, etc., estão também nesse mesmo compasso de espera e, portanto, isto vai criando bastante ansiedade na generalidade das empresas. É certo que esta é uma questão que exige uma resposta concertada de toda a União Europeia e, portanto, nessa medida, aparentemente, poderíamos ter a tentação de dizer que Portugal pode influenciar pouco. Eu não acredito que assim seja. Acho que Portugal pode e deve tentar influenciar o mais possível para que a União Europeia possa reagir da forma mais adequada a este ataque que as nossas economias têm sido sujeitas por parte de Donald Trump. E, de facto, também reconheço e concordo que esta primeira reação europeia tem sido adequada, tem sido prudente e, portanto, assente numa base de um compromisso negocial futuro. Mas estamos a falar de uma Europa, perdão-me interrompê-lo, mas estamos a falar de uma Europa que reage tarde, ou seja, apesar de reagir bem agora, não deveriam já as instâncias europeias ter, de certa forma, olhado para este problema mais cedo e antecipado alguns problemas quando se começou a dar como certa também a eleição de Donald Trump? Eu não sei se é possível antecipar problemas quando estamos a falar de Donald Trump. E a verdade é que, apesar de tudo, neste segundo mandato, neste primeiro mês ou segundo mês, neste pouco tempo ainda que Donald Trump tem de presidência, os danos gerados
à economia mundial e à geopolítica mundial são incomensuravelmente maiores do que aqueles que tinham sido gerados e infligidos em todo o primeiro mandato de Donald Trump. Aliás, sabemos que no primeiro mandato de Donald Trump, o governo português, por exemplo, o governo de António Costa, conseguiu negociar com algum equilíbrio e alguma fluidez e ultrapassar alguns problemas que houve na criação de barreiras administrativas a algumas empresas portuguesas, e as coisas conseguiram ser feitas de algum modo com bom senso e com serenidade. Agora, eu creio que seria difícil antecipar que Donald Trump iria ter este comportamento tão radicalmente disparatado nestes meses que leva de segundo mandato. E, portanto, não acredito que fosse muito simples, até que os processos de decisão europeus não são absolutamente, não são tão ágeis quanto deveriam ser. Agora, o que eu acho é que isto é uma oportunidade para discutirmos questões mais vastas. Em primeiro lugar, subscrevendo aquilo que foi anunciado pela Presidente da Comissão Europeia, van der Leyen, que veio defender um mercado sem tarifas e completamente aberto entre os Estados Unidos e a Europa. E eu acho que devemos pugnar por aí. Em segundo lugar, ter muito cuidado com o terceiro ator que está aqui em causa. A ideia ou a ilusão de que a China poderá ultrapassar os Estados Unidos como nosso principal parceiro é um absoluto disparate. Nunca poderemos confiar em vir a ter um aliado tão fiável como tivemos ao longo de décadas os norte-americanos, encontrar da mesma forma na China. Não é possível, a China tem os seus interesses e a China nunca poderia, de facto, substituir os Estados Unidos como nosso parceiro. E, portanto, esse seria um erro. Para além disso, sublinho também aquilo que há pouco foi referido pelo meu colega de conversa, que é a preocupação que todos temos no sentido de evitar que, estando a partir de agora a China altamente condicionada na exportação dos seus produtos para os Estados Unidos, é uma tentação muito grande para a China tentar substituir os Estados Unidos pela Europa e passar a escoar os seus produtos na Europa. E isso para nós é uma enorme preocupação. Preocupação essa que acresce àquela que já há muito tempo, no caso concreto do setor metalúrgico e metalomecânico, temos vindo a sublinhar, que diz respeito à questão de haver taxas e tarifas que a Europa aplica à aquisição de matérias-primas, como o aço e o alumínio, e tarifas da importação de aço e de alumínio vindas do Oriente e de quaisquer outras paragens, e não ter a capacidade, nem a coragem, nem o engenho de aplicar tarifas da mesma dimensão aos produtos acabados. A Europa está a proteger claramente os produtores do aço e do alumínio, que ainda por cima, na generalidade dos casos, nem sequer têm capital europeu, e está a negligenciar o interesse dos transformadores do aço. E esses sim, geram muito mais valor acrescentado, muito mais exportações para fora do bloco europeu e empregam muito mais gente e muitíssimo mais gente qualificada. Muito bem, já lá vamos às soluções para pelo menos minimizar estes problemas. Olhando para este pacote de 10 mil milhões anunciado pelo Governo ontem em Conselho de Ministros, é uma boa medida? Está expectante também em perceber como é que vai ser aqui aplicado? Obviamente que sim. Eu acho que o Sr. Ministro da Economia e o Ministério da Economia têm feito já, independentemente de agora desta vicissitude, têm vindo a fazer um trabalho no sentido de ajudar a combater alguns constrangimentos que afetam a atividade empresarial e, nomeadamente, o acesso e a questão do licenciamento industrial, a questão de licenciamentos em geral, a questão da própria gestão dos fundos europeus, a ligação às entidades de suporte, aos organismos intermédios que gerem esses mesmos fundos, a gestão dessas máquinas, tudo isso tem vindo a ser feito um trabalho importante. E o que sublinho, e também tive a oportunidade de dizer isso ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, estas medidas, e há aqui um conjunto de medidas que são muito positivas e muito interessantes, apesar de ainda não conhecermos todos os detalhes, vê-se que há um interesse
e há um empenho grande do Governo no sentido de tentar apoiar a economia e a atividade empresarial, mas é preciso prosseguir esse esforço que o Governo tem feito no sentido de desburocratizar, agilizar, de criar mais confiança aos decisores públicos no sentido de acelerarem os processos de licenciamento e de financiamento das empresas. E, portanto, isso é fundamental. Não basta ter boas medidas do ponto de vista substantivo se não houver mecanismos ágeis, se não houver instrumentos que sejam eficazes. Muito bem. Rafael Campos Pereira, agradeço a disponibilidade por ter estado connosco no programa de hoje. Agradeço